Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja conosco, amém? Se vocês fossem católicos, a resposta seria, ela está no meio de nós. É ou não é? E é bonito, né? É bem bonito. Sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui na nave aqui, os que estão eu não sei se chama de galeria, é galeria ali? Galeria, muito obrigado a vocês, também muito obrigado aos internautas. Maravilha. Uma vez eu estava na zona sul de São Paulo, e na época eu não tinha carro, eu era missionário, a gente fala obreiro bíblico, mas é missionário. E o meu trabalho era ir de casa em casa ensinar a Bíblia. Eu marcava com as pessoas e ia nas casas delas. E uma noite eu estava na zona sul, numa região um pouco mais perigosa, e eu estava indo de ônibus, eu saí de uma casa, fui para o ponto de ônibus, para então ir para uma outra casa. E eu estava de terno e gravata naquela noite. E eu estava com uma pastinha assim na mão, com o meu material, né? E aí eu fui para o ponto. Era noite, estava vazia a rua. E eu cheguei no ponto de ônibus sozinho, não havia ninguém no ponto, só eu. Daqui a pouco apareceu um homem. Aí ele veio andando assim e tal, me olhando, eu de terno e gravata, uma pasta na mão, e ele ficou me olhando, olhava de cima e embaixo, e eu pensei, vai me assaltar. Porque a gente sempre pensa o pior, né? Eu falei, vai me assaltar. E ele me olhava, eu dava uma disfarçada, e eu estava com medo e tal, tremendo de medo, e eu pensei, vai me assaltar. Daqui a pouco ele se aproxima de mim e fala assim, o senhor é político? Eu disse, não sou político. O senhor é médico? Não sou médico. O senhor é empresário? Disse, não, eu sou mais do que empresário. O senhor é doutor em alguma área? Não, eu sou mais do que doutor. Aí ele ficou olhando e falou assim, então o que você é? Eu falei, eu sou representante de Deus. Ele tomou um susto assim, deu um passo para trás e falou assim, e esse negócio aí dá dinheiro? Eu falei para ele, olha, para ser bem sincero, esse negócio dá muito mais do que dinheiro. Sabe o que esse negócio aqui dá? Ele dá paz, esperança e direito a entrar no céu. Aí ele olhou assim para mim e falou, é mesmo? Eu falei, sim senhor. Ele falou assim, e dá para eu também entrar nesse negócio? Eu falei, dá. E o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer um estudo bíblico, para você entender o que você está fazendo, entregar sua vida a Jesus, ser batizado e permanecer firme na fé, e você já entrou no negócio. E aí você vai ter a paz, a esperança e a salvação. Interessante, né? Ele falou assim, eu quero fazer esse estudo bíblico. Essa noite eu queria que você levantasse a sua cabeça e que você soubesse que você é filho desse Deus Todo-Poderoso. Que você não precisa andar com a cabeça baixa, que você não precisa andar derrotado. Todos nós temos lutas, todos nós temos problemas, mas lembre-se, você é filho ou filha do Criador dos céus e da terra. Não há motivos para você andar assim, abatido, cabisbaixo, derrotado. Quem está derrotado é Satanás. Esse já está derrotado definitivamente. Mas você e eu, por mais lutas que tenhamos, a vitória é nossa, porque foi conquistada na cruz do Calvário. Por isso que eu disse, eu sou representante de Deus. Porque quem prega o Evangelho de certo modo, estaria encaixado nesse perfil, né? Mas a ideia é mostrar que nós todos somos filhos de Deus. João 10, versos 14, 15 e 16. Diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco.
A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Até aqui. Irmãos queridos, amigos internautas queridos também, o tema de hoje está dividido em 3 partes. O sermão de hoje está dividido em 3 partes. A primeira parte está no verso 14. A segunda parte também está no verso 14. E a terceira e última está no verso 16. Vamos meditar sobre esses 3 aspectos e aí já é o suficiente. O primeiro ponto é: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Esta é uma frase extremamente profunda. Tem um significado extremamente profundo. Primeiro, Jesus fala que ele é o bom pastor. É uma linguagem figurativa. Quando ele se auto-identifica como o bom pastor. E quando ele nos chama de ovelhas, da mesma maneira. É uma linguagem totalmente simbólica, figurativa. Inspirada na história dos pastores das Campinas de Belém. Mas Jesus, quando fala, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, ele está dizendo que ele conhece cada um de nós. Mas saber que Deus nos conhece, todo mundo sabe. O que nós temos que saber hoje é qual o nível desse conhecimento e quais as implicações desse conhecimento. Você já parou para pensar quando uma pessoa conhece a outra e descobre os pontos positivos e negativos da outra pessoa? Qual é a nossa reação? Já imaginou quando você conhece alguém e você descobre os problemas desse alguém? Os erros, as falhas, os pecados, os defeitos de caráter. Muitas vezes, quando nós conhecemos uma pessoa e descobrimos os problemas que ela tem, a nossa tendência, infelizmente, é se afastar da pessoa. E se você descobre isso com uma certa antecedência, a nossa tendência é falar para os nossos filhos: filho, filha, está vendo aquela pessoa lá? Não se aproxime dela. Não ande com ela, não fale com ela, nada, porque não é um bom exemplo para você, não é uma boa influência para você, ok? Não se aproxime dela. Assim somos nós, seres humanos. Só que a Bíblia diz assim, Jesus fala, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Quando ele fala eu conheço as minhas ovelhas, quer dizer que Jesus conhece você e a mim de um jeito que ninguém conhece, nem nós mesmos. Jesus conhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Ele sabe quais são as suas virtudes e os seus defeitos. Ele sabe quais são os aspectos de amor que você tem e os aspectos de pecado, pecaminosos que você tem. E o mais incrível de tudo isso é que mesmo Jesus conhecendo os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, nossos defeitos de caráter, mesmo Jesus sabendo coisas de nós que ninguém sabe, ele sabe até mesmo as tendências que nós temos, as fraquezas mais íntimas do coração, as possibilidades que nós temos de fazer coisas horríveis e erradas, mesmo conhecendo todo o nosso problema, Jesus fala assim, eu sou o seu pastor, eu amo você. E eu vou estar do seu lado até o final. Isso é maravilhoso. Porque nós, seres humanos, jamais faríamos isso. Às vezes, quando uma pessoa cai num determinado erro, numa fraqueza, numa transgressão, numa situação que nós não concordamos, infelizmente a gente olha para a pessoa, a gente se afasta dela, a gente julga e condena muitas vezes. Jesus não é assim. Ele é diferente. Por isso que ele fala assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Isso é muito interessante. Vamos ler na Bíblia agora qual é a amplitude, qual é a profundidade, qual é o nível desse conhecimento que Jesus diz que tem sobre mim e sobre você. Vamos manter a Bíblia aberta em João 10, vamos marcar essa parte e vamos para Salmo. Vamos para o Salmo 139. Esse Salmo é extraordinário. Para ser bem sincero, é o meu Salmo preferido. O 139. Vamos para ele e vamos ler alguns versos apenas. Salmo 139, a partir do verso 1. Diz assim, Senhor, vou esperar um pouquinho que tem algumas pessoas procurando ainda o texto. Salmo 139, verso 1. Senhor, tu me sondas e que mais? E me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto.
De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Até aí. Bom, você já conhece esse salmo, não é? E se a gente continuasse lendo, teria coisas mais impressionantes ainda. Existem hinos, músicas que fizeram com base nesse salmo. São lindíssimas. Mas esse texto nos mostra um pouco mais profundamente como Jesus nos conhece. Ele fala assim, eu conheço você antes de você nascer. Você ainda era informe no ventre da sua mãe, e eu já lhe conhecia. E Jesus fala assim, eu conheço até mesmo aquela palavra que não chegou à sua boca. Ou seja, os seus pensamentos. E Ele sabe mais. Ele sabe até o que vem antes de você pensar tal coisa. É impressionante isso. Diz que Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece tudo sobre todos. E aí o verso 7 fala assim, já que Ele nos conhece tanto, para onde me ausentarei do teu espírito? Tem algum lugar que eu possa me ausentar de Deus? Tem algum lugar que eu possa fugir de Deus? Resposta, não tem. Se alguém pensa que frequentar um lugar estranhíssimo, de trevas, se alguém pensar que vai para um ambiente de trevas e lá vai se esconder de Deus, porque Deus não entraria lá, está enganado. O verso 7 fala assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde? Se alguém diz assim, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Bíblia, agora eu vou fazer coisas diferentes. Eu quero fumar, eu quero beber, eu quero usar drogas, eu quero me prostituir, eu quero pular carnaval, eu quero frequentar casas noturnas, eu quero sair por aí, quero fazer as coisas que eu acho que devo fazer, e eu não quero mais saber de igreja, nem de Deus, nem de nada, eu quero que Deus me deixe em paz. Eu já vi pessoas falando, Senhor, me deixa em paz. Eu não quero que o Senhor fique tocando meu coração, não quero que vocês orem por mim. Já viu alguém falar isso? Nem ore por mim, não quero mais nada. Você pode falar tudo isso que eu falei e até mais do que isso. Você pode ir para o carnaval mais badalado desse país. Você pode ir para o lugar mais terrível que tem nesse mundo. Você não consegue fugir de Deus. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer uma coisa que pode assustar algumas pessoas. Porque Deus vai estar lá, onde você for. Isso pode assustar alguns. Porque nós achamos que Deus não entra em qualquer lugar. Já ouviram isso? Alguém diz assim, se você entrar, você entra, mas o teu anjo fica lá fora. Isso não é verdade completa. Isso não é uma verdade completa. Tem algum lugar nesse planeta que Deus não entra? Tem algum metro quadrado, algum centímetro desse planeta que Deus não entra? Deixa eu fazer uma pergunta. O diabo entra na igreja? O diabo entra na igreja ou não? Por que o diabo entra na casa de Deus e Deus não pode entrar na casa do diabo? Claro que ele entra, mas ele entra para quê? Para aprovar o que está sendo feito lá? Não. Ele entra lá para quê? Para buscar alguém que ele quer salvar, que está lá. Ele vai lá para resgatar a pessoa. Ou seja, se alguém aqui acha que não quer mais saber de Deus, que vai para um lugar que Deus vai te deixar em paz, que você não vai ser mais incomodado por Deus, você está enganado. Eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e eu conheço tudo sobre você, e não tem como você fugir de mim. Não tem como você se ausentar de mim. Não dá, é impossível. Se você for para cima, Deus estará lá. Se for para baixo, Deus estará lá. Se for para a direita, Ele vai estar lá. Se for para a esquerda, Ele vai estar lá. Se for para a luz, estará Deus lá. Se for para as trevas, sabe o que diz a Bíblia? As próprias trevas não te serão escuras o suficiente. Isso é impressionante, não é?
Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece o ser humano de uma forma assim que no juízo final, você sabe que o juízo final é dividido em 3 fases, né? A primeira fase já está em andamento, que é de investigação. A segunda vai ocorrer durante o milênio, que é de comprovação. E a terceira será depois do milênio, que será de execução. Mas no juízo final, a maneira como Deus vai julgar as pessoas não é a mesma que nós usamos para julgar as pessoas. O nosso julgamento é muito frágil, superficial e falso. Porque a gente só vê o exterior. A gente não vê o interior. A gente só vê o que as pessoas fizeram. E o nosso julgamento parte a partir daí, pelo que ela fez. Deus olha o motivo pelo qual a pessoa fez. E aí muda. Deus considera a razão pela qual você é como é, ou a razão pela qual você não é do jeito que você se apresenta. Então o jeito de Deus julgar as pessoas é um jeito diferente, é perfeito, porque Ele nos conhece totalmente. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece você, irmã. Jesus conhece você, irmão. E não somente isso, Ele ama você. Está ouvindo aí? Ele ama você. Não importa a cor da sua pele, nem a sua conta bancária, nem o padrão da sua casa, nem o seu padrão na sociedade, nem a situação que você vive hoje, ou viveu anteriormente, ou viverá no futuro. Jesus ama você. Estou tentando olhar para o seu rosto para dizer isso. Jesus ama você. Ele te ama tanto, 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 que Ele foi capaz de morrer por você. Ele morreu por pessoas rebeldes. Por pessoas rebeldes. Sim, Ele é o bom pastor e Ele conhece as ovelhas. E sabe o que mais? Ele vai levar você e eu para o céu. Nós vamos para o céu, sabia? Nós vamos subir com Ele e viver com Ele para sempre, no novo céu e na nova terra. Quem crê, levante a mão. Levanta a mão bem alto. Repita comigo. Segura a mão, mas repita assim, com voz de comando mesmo. Vai lá. Eu creio que Jesus me ama. E eu quero, por sua graça, um dia, em breve, viver para sempre. Para sempre. Para sempre. No céu, com Ele. Amém. Não há nenhum problema, a decisão é minha, é sua. Mas se você fala assim, eu quero ir, você vai, porque depende da nossa decisão. Amém, irmãos? Está fraco, amém, irmãos? Depende de nós, da nossa decisão. Jesus disse, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E o mais incrível é que Ele vai nos levar para o céu, mesmo nos conhecendo. Não é incrível isso? Louvado seja o nome dEle. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por essa noite tão abençoada e inspiradora. Eu e os meus irmãos aqui sabemos que tudo isso é porque o Senhor está no meio de nós. Senhor, isso é maravilhoso. O Senhor mesmo disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e a mim me convém conduzi-las, e haverá um rebanho e um pastor. O Senhor é o pastor, e aqui está o teu rebanho. Que cada pessoa saia do aprisco errado e entre para o aprisco verdadeiro. Como a Cíntia cantou, o Senhor não desiste de nós. Obrigado por não desistir da gente. Entregamos cada internauta, cada pessoa que mandou sua mensagem e aquelas que não mandaram também. Por favor, Senhor, coloque a tua mão sobre esta pessoa.
E nesse momento, nós pastores, queremos levantar nossas mãos e como ministros do Evangelho, pedimos em uma só fé, que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe os membros desta igreja e os convidados especiais. Somos todos filhos do Senhor, somos todos ovelhas do teu aprisco, somos todos servos do Senhor e queremos juntos estar contigo no reino dos céus para sempre. Leva-nos em paz para casa, livra-nos do mal e do perigo, dá-nos uma noite maravilhosa. Quem nunca esteve dormindo bem, ou por muito tempo não dorme bem, essa noite vai dormir bem, vai ter um sono abençoado e reparador. E amanhã, Senhor, dá-nos um dia feliz, em nome de Jesus, amém.